Continuando então, gente, com o vídeo aqui, vamos pro terceiro vídeo. Como eu tava falando, gente, de jogador. Um esquadrão, ele tem bom resultado, tá? Quando você tem uma equipe boa, uma equipe esforçada, tá? Uma equipe de jogadores ativos, uma equipe de jogadores, né? De jogadores bons, né? Vamos dizer assim, bons, no sentido de bons pontuadores, tá? Tanto faz, né? No evento, tanto faz em guerras, né, em batalha, ou pontuadores também pelo quarto lugar, né? Claro que é um outro tipo de jogo, mas já falei a respeito disso aqui. É um outro jogo, né, que envolve aí jogadores habilidosos, tá? Não é qualquer um jogador. Com contas boas também, tá? Isso requer contas boas, né? Requer jogador habilidoso, tá? E feita uma aliança, né? Eu já falei sobre isso aí. É feita uma aliança onde, né? Tá envolvendo vários jogadores de vários lugares, vários países, né? De outros esquadrão. E isso é um tipo de jogo, tá, gente? Ele tá um jogo que tá em primeiro lugar, tá? Tá em primeiro lugar. Esse jogo ele é mais disputado só dos jogadores assim, tá? Então a gente fica praticamente em segundo lugar, né? E a gente que somos esquadrões que disputa aí, né, evento, disputa guerra, a gente vamos dizer que tá em segundo lugar aí, tá no topo, tá? Primeiro aí é quem disputa o quarto lugar, né? Pelos pontos azuis. Eu já fiz aí uns 3 ou 4 vídeos falando a respeito desses pontos azuis. Os esquadrões que disputam aí esses pontos azuis, eles são mais conhecidos, são mais famosos, né? Principalmente jogadores, tá? São jogadores com habilidade boa, são jogadores com conta boa, são jogadores aí, né? Bastante conhecidos também, mundialmente, tá? Isso não quer dizer conhecimento, não é só no seu esquadrão não, tá, gente? É ser conhecido também em outros esquadrões, tá? Em outros países. Existe jogador famoso também, tá? Jogador bastante famoso aí. Geralmente ele é conhecido nas redes sociais, tá? Ele é conhecido em grupo de WhatsApp, ele é conhecido por vários jogadores, né? Também existe. Isso é jogadores que são jogadores pelo quarto lugar, né? Também, tá? Então ele acaba carregando uma fama, né? Geralmente esse jogador também que não muda o nick, tá? Porque ele é bastante conhecido através também do nick. Às vezes ele não chega a ser conhecido, né? Por a pessoa ter contato com esse jogador, mas sim pelo nick, né? O nick carrega a fama do jogador. Então se você chega a subir no topo, né? Se aparecer no topo várias vezes, e aí você começa, né? Levar o seu nick lá naquele topo, né? Que é o nick a gente chama o nome, tá? Né? Por exemplo, o nome é esse aqui, ó, né? No caso. Claro, né? Que tem gente que troca, muda, eu mesmo mudo direto. Mas se você tem um nick desse, aí você não muda, você acaba, né, subindo no topo aí do quarto, né? Lugar, ponta azuis ali. Você. Ou então da OPS também ali, né? Tá sempre ali em primeiro lugar, com aquele nick ali. Você acaba se tornando conhecido mundialmente, né? Aí vem aquela também questão, né? De redes sociais, né? Facebook, grupos em WhatsApp, né? Também esquadrões, né? Que você participa pelo quarto lugar, né? Se você é um jogador pelo quarto lugar ativo, né, que gosta de jogar pelo quarto lugar, quase todos os esquadrões, né? Que faz essas alianças para jogar o quarto lugar, acaba pegando esse jogador e levando ele pro esquadrão. Então, assim, ele acaba sendo conhecido, né? Ele é cheio de convite, né? Para jogar nesses esquadrões. E os caras levam porque sabe que o cara joga. Questão de jogar, existe vários jeitos de jogar. Mas tem jogador que joga, gente, pelo quarto lugar. Isso não quer dizer que o jogador ele mata muito, tá? Isso tem uma diferença de questão de jogar, né? Porque o cara joga pelo quarto lugar, é um outro tipo de jogo que eu já falei. Aí o cara joga muito. Tem jogador bom que joga guerra, faz pontuação em guerra. Então esse jogador ele é bom em guerra, tá? Ele faz alta pontuação em guerra. Tem jogador bom também que faz pontuação em OPS, tá? Como já disse, são um jogador muito bom, né? Naquilo lá, só no OPS.
E jogador bom também em evento, né? Tem jogador muito bom também em evento. Mas de evento já é uma parte já um pouco complicada, né? Porque, né, envolve aí dois tipos de evento, né? Apesar que envolve, né, evento zumbi e evento também, né? PVP. Mas então tem assim, um jogador que ele desenvolve mais para um lado do jogo. Tá? Continuando também a respeito de que eu tava falando, gente, olha, hoje em dia tá fácil vocês ficar um esquadrão. Se fosse igual quando eu comecei, tá? Eu aposto que poucos de vocês estariam ainda no esquadrão. Porque na época, né, que eu comecei, como eu disse, os esquadrão era muito exigente, tá? Não pegava qualquer patente. Geralmente você tinha que ir para um esquadrão onde era um esquadrão de recrutamento, tá? Era um esquadrão de iniciante, né? É, ainda existe hoje em dia, mas é muito raro, porque o jogo caiu bastante, como muitos sabem aí, né? O jogo ele caiu bastante, né? Então assim, hoje em dia poucos novos jogadores aparecem aí no jogo, né? Não tem mais como antes, né? Que era todo dia aparecia um novo jogador no esquadrão, né? Hoje não se vê isso, então o jogo caiu muito, né? E aí era o seguinte, antigamente tinha, né? Alguns esquadrão mais famosos aí tinha três esquadrão, né? Esse esquadrão era chamado, né, às vezes 1, 2 e 3. Ou então principal, né, e 2 de recrutamento, sei lá, né? Ou colocava o nome lá, né? Às vezes de recrutamento, tanto faz. Eu sei que primeiro quando você, né, ia para um esquadrão desse, eles colocavam no esquadrão lá embaixo, tá, gente? Colocava vocês lá no esquadrão de recrutamento, tá? Isso é um esquadrão para iniciante, você já não ia diretamente para o esquadrão principal. Chegava nesse esquadrão, lá você era treinado por uma pessoa, tá? É claro, como eu disse também, tá? Os capitões não faz tudo sozinho, tá? O esquadrão ele não faz tudo, ele não se torna um jogador bom jogador, tá? Isso depende da força de vontade de cada um. Ele leva, né? A pessoa iria para esse esquadrão, chegava lá, você ia mostrar, né? A sua evolução. Se você fosse um bom jogador, um jogador ativo, né? Que estava sempre evoluindo, tá? Mostrando, né? Boas pontuações, mostrando que você tava, né? Que tá ali com aquela força, com aquela vontade de crescer, de ser um bom jogador, você acabaria subindo aí pro segundo esquadrão, né? Quando tem 3 esquadrões, né? Mas geralmente antes, né? Os esquadrões tinham 3 esquadrões. E aí você acabava subindo pro 2, que era o esquadrão 2. Tá? Era um esquadrão, né, intermediário. Dali do intermediário, né, você se esforçava de novo, né, mostrava uma evolução, estava sempre, né, constante pontuação nas guerras, você estaria, né, adquirindo, né, boas habilidades, né, patente também, né, tinha essa evolução de patente, né, uma conquista, né, de uma arma boa, conquista do equipamento, né, tava sempre surpreendendo ali os capitão e dali você subia pro principal, se tornava um jogador de elite, tá? Hoje em dia não tem isso, então hoje em dia tá bom, tá tranquilo, né? Saber que hoje em dia tá tranquilo, tá? Porque o jogo, né, ele deu uma caída bastante. Então isso, com essa caída, né, aconteceu que muitos esquadrão mudou essas regras aí, tá? Você vê que hoje é fácil. Chega no esquadrão aí, você nem precisa fazer muita coisa, né? E eles deixam você lá. É claro que ainda tem uns esquadrão que não deixam, gente. Eu falo a verdade, ó. E esquadrão para deixar um jogador ficar zerado lá é raro. Não, eu acho que nem tem. Pode até ter, só se o esquadrão, né, tiver morto mesmo, né? Se o esquadrão tiver morto ali, ninguém tiver importando mais pelo jogo, aí sim, né? Aí pode até ser que ainda tem, mas é difícil. Geralmente, tá, gente? Qualquer um capitão, ele exige que os jogadores pontuem, que os jogadores sejam ativos, tá?